Agora falamos com Paulo Costa, que é professor no Colégio de Lamas e autor de vários livros. Uma espécie de bolsa de valores é o último título e também o ponto de partida para a conversa com Paulo Costa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Paulo, que bolsa é esta de que se fala aqui no título? Pois, as coisas mais importantes não cabem numa bolsa, não cabem num bolso. É verdade que muita gente diviniza o dinheiro. A economia, de facto, tem muita importância. A economia, a bolsa de valores, estamos sempre a falar nelas. Mas eu acredito que os valores que são verdadeiramente importantes, aqueles que são mais valiosos, não cabem num bolso. Estão no coração. Não estão na cotação? Não, de maneira nenhuma. E é neste contexto que eu me atrevi a criar algumas histórias. Neste caso, deste livro, são 50 contos, em que eu, na verdade, sublinho vezes sem conta que as coisas que são verdadeiramente importantes não são coisas. São valores, são sentimentos, são emoções, são as nossas convicções mais profundas. E é neste âmbito que cada história reflete um valor em concreto. Portanto, são 50 valores ao todo. A minha preocupação foi mesmo ajudar os meus leitores, porque tudo isto nasceu na escola onde eu dou aulas. Eu sou professor no Colégio de Lamas há 26 anos, sou professor de cidadania, sou professor de moral, e a verdade é que ao longo dos anos tive necessidade de criar materiais, instrumentos de trabalho, para propor aos meus alunos para refletir nestas temáticas tão importantes para os nossos tempos e para a nossa sociedade e para a reflexão. E o conto é um bom instrumento, é uma boa narrativa para, não há dúvida, para passar esses valores. Não há dúvida. Não é preciso ir longe. Jesus Cristo, o mestre por excelência, foi um excelente pedagogo. Foi ele que usou as parábolas como aquele meio extraordinário de fazer passar uma mensagem. Jesus usou as parábolas muitas vezes, recorria a este recurso literário frequentemente e não era por acaso. E se Jesus o fazia, quem somos nós para achar que não é um bom método? Não é por acaso que nós, quando queremos falar de coisas importantes às crianças, quando queremos falar de conceitos, nós damos exemplos, contamos uma história. Todos nós ficamos rendidos ou paralisados quando ouvimos a expressão "era uma vez". E é um bocadinho isto. As histórias... Isso acontece nos dias de hoje, com a digitalização da comunicação? Acho que sim. Esta expressão "era uma vez" ainda nos deixa assim a mergulhar no mundo da fantasia, da imaginação, desperta a curiosidade, prende a atenção, e eu acho que continua a ser um método fantástico. Eu não estou a substituir de maneira nenhuma os livros, os manuais da disciplina de moral, não estou a substituir o Evangelho, só faltava. O que eu estou é a arranjar outras estratégias para chamar a atenção para esses valores. E este livro inscreve-se já numa, longa lista de títulos que vem produzindo. É verdade, este é o meu 16º livro. E todos com este foco de serem ferramentas para ajudar nessa transmissão de valores. Eu não escrevi nenhum livro cuja intenção fosse escrever um livro. Eles nascem sempre fruto de uma coleção grande de materiais que eu vou criando para serem utilizados nas aulas ou em atividades relacionadas com a disciplina de moral. Quando nós organizamos na minha escola uma caminhada, quando organizamos um encontro, quando fazemos o caminho de Santiago, 1001 atividades que nós fazemos, nós precisamos de materiais. E sem dúvida que o recurso a um texto que permita refletir, que espicaça a curiosidade, que nos ponha a pensar, pois é nesse contexto que nasce este livro e todos os outros que já publiquei. Esse é o propósito do autor? Esse é também o acolhimento que os leitores têm dos seus títulos? Eu acho que a difusão dos meus livros, porque eles já foram publicados em várias editoras, a Paulo já publicou, a Paulina já publicou, a Salesianos Editora já editou vários livros meus, e eu acho que é porque a forma como escrevo procura ser uma forma bastante atual de falar de valores que são eternos, que são de sempre, que não perdem atualidade. Falamos de uma época que parece que está em crise em termos de valores, ou são os valores que estão em crise? Estamos nesta discussão em que parece que tudo é subjetivo, tudo parece... as pessoas parece que já não há verdades absolutas e importa mais do que dizer isto está certo ou isto está errado, que não temos esse direito, digamos assim, mas temos o direito de propor reflexão.
vamos dialogar, vamos debater, o que é que tu achas, porque é que será assim? No fundo, num processo de discernimento que importa fazer, do ponto de vista pedagógico e didático. Portanto, os livros que eu vou escrevendo, e este em concreto, têm impacto ou têm, digamos assim, o seu sucesso, porque pode ser utilizado numa escola, pode ser utilizado numa aula de qualquer disciplina, digamos assim, pode ser na catequese, pode ser em qualquer atividade de evangelização. É este o âmbito que deu origem a este livro. Ao folhear o livro, já ontem, quando preparava esta nossa conversa, deparei-me com esta história, o jovem que não tinha fé. Há argumentos que, desde logo, o enunciado do tema permite criar mais empatia com o leitor? A palavra fé não é especificamente religiosa, ou seja, nós acreditamos em Deus, quem acredita, mas nós acreditamos em muitos valores, acreditamos na vida, acreditamos em nós próprios. Portanto, a palavra fé, no caso concreto desta história, é muito abrangente. Agora, nós hoje vivemos num mundo extremamente racionalizado, racionalista. Parece que a mentalidade odierna vai muito na linha de só se acredita naquilo que se pode provar cientificamente, que pode ser objeto de uma experiência laboratorial. E, na verdade, isto não é assim. Ainda que o homem seja um animal racional, a maior parte das nossas vivências diárias não são racionais, não se esgotam nas palavras, nos conceitos. São emoções, são sentimentos, são vivências. Por isso, falar de fé é muito abrangente. E a ideia da religião, a religião é um fenómeno universal no espaço e no tempo. Ou seja, não podemos dizer que hoje não faz sentido ter fé, ou que Deus não existe, ou o que quer que seja. Importa falar destas coisas, refletir. Quando eu proponho aos adolescentes, aos jovens, às crianças, falar destas coisas, nunca é na intenção de fazer uma lavagem ao cérebro, de formatar, é mesmo espicaçar a reflexão. Uma aula de moral cria ou tem espaço de serenidade para que possamos debater ideias e sermos transparentes, desabafarmos aquilo que sentimos e pensamos. Às vezes, num contexto diferente, que é numa esplanada, numa praia, numa discoteca, não há ambiente para falar de coisas sérias e profundas. Uma disciplina de moral oferece muito essa possibilidade. E, é isso também para falar, se calhar, de assuntos do cotidiano. Do que quer que seja, de tudo. Com outro sentido, não é? Tudo cabe, tudo é possível, tudo é normal. Temos é que saber dialogar. Hoje em dia, as pessoas não têm sentido crítico, eventualmente. Hoje parece que o que está na internet, o senhor Google diz tudo, parece que aquilo é a verdade. Nós temos que ter sentido crítico, nós temos que ter uma bagagem que nos permita refletir, ter opiniões. É um bocadinho isto que os textos que eu vou fazendo proporcionam. São trabalhados depois nas aulas do Colégio de Lamas, nas aulas nomeadamente de Educação Moral? Claro. Os textos que eu crio e outros materiais que vamos usando permitem fazer teatro, permitem fazer um vídeo, uma banda desenhada. Tudo isto são pontos de partida, tudo isto é aproveitar os vários recursos que há em termos de multimédia, o que quer que seja, para aprofundar, para debater, para falarmos destes assuntos que são tão pertinentes e importantes. Paulo Costa, agradeço essa sua partilha e a produção literária e pedagógica que vai fazendo através dos títulos que chegam à estampa, e felicidades para o trabalho no Colégio de Lamas. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia. Antes de terminar,